A tapioca é fit? Não, a tapioca engorda. Não, claro que não, a tapioca emagrece. Será que você já ouviu alguma dessas frases por aí, andando na rua, fazendo sua caminhada, talvez enquanto você fazia o seu treino na academia? Se você está aqui, eu acho que você gosta de tapioca, né? Então vamos falar um pouquinho dela hoje. A tapioca ganhou fama aí nos últimos tempos, né? Em detrimento ali do pão francês, e aí o seu consumo aumentou muito. E aí a gente tem basicamente dois grupos de pessoas. Um grupo que começou a comer a tapioca e conseguiu ter resultado, né? A maioria das pessoas querem emagrecer e essas pessoas emagreceram. E algumas pessoas, infelizmente, não chegaram no resultado que queriam e talvez ganharam alguns quilinhos nessa brincadeira. E aí? Ela engorda ou ela emagrece? O que no final a tapioca ajuda a acontecer? Se você é um nicho de raiz, já vou pedir para você deixar o seu like aqui no vídeo, porque me ajuda muito, né, o YouTube começar a entregar mais esse vídeo, esse conteúdo para mais pessoas. Se você ainda não é um nicho de raiz, meu nome é Fernando Nishizal, eu sou nutricionista e a minha missão é ajudar você a melhorar a sua alimentação. E eu vou falar para você deixar o seu like assim que eu te entregar alguma informação que te ajudar de alguma forma a melhorar a sua alimentação. Mas eu já vou pedir para você se inscrever aqui no canal e ativar as notificações, assim você vai receber um aviso toda vez que eu publicar um vídeo novo. Vamos lá, a tapioca, ela emagrece, ela engorda, o que ela faz no nosso corpo? Qual é o ponto que a gente precisa analisar aqui? A tapioca, como qualquer outro alimento que está presente ali no nosso dia, na nossa alimentação, é apenas um alimento no total dos alimentos que a gente tem ali disponível para a gente comer. Ou seja, a gente precisa, na verdade, analisar toda a nossa alimentação durante o nosso dia e durante algum período para a gente ver algum resultado, seja ele o ganho de peso ou a perda de peso. A tapioca, no caso, ela vai entrar como um alimento fonte de carboidrato, ou seja, ela é um dos alimentos que vai fornecer energia para o nosso corpo e para os nossos músculos. Assim a gente pode treinar. Tanto é que a tapioca é um dos alimentos aí que o pessoal usa bastante no pré-treino, porque ela é fonte de carboidrato e isso vai ajudar a dar energia para o nosso corpo realizar o nosso treino. E por que a tapioca ficou famosa aí nos últimos tempos? Porque o pão, o queridinho pão francês, ele é feito de farinha de trigo e por isso ele tem junto dele glúten. E o glúten ficou muito mal visto aí nos últimos anos. Sendo assim, a tapioca, como não é derivada da farinha de trigo, ela não tem glúten, ela é livre de glúten. Então, ela acabou ganhando fama em cima dessa questão de não ter glúten. E o fato dela não ter glúten, ela é melhor do que o pão? Não necessariamente. Se você tiver alguma sensibilidade ao glúten, aí sim ela vai ser mais interessante, porque o glúten é um elemento que vai fazer mal para o seu organismo. Agora, se você não tem nenhum tipo de dificuldade de digestão com glúten, a tapioca ela não vai ser superior ao pão francês e nem a algum outro alimento que seja fonte de glúten. Por exemplo, se a gente pegar o pão francês e a tapioca e analisar alguns alimentos, por exemplo, fibras, que é um ponto importante da nossa alimentação. O pão francês, ele ainda tem um pouquinho de fibra na composição. A tapioca, como ela é feita da farinha refinada ali da mandioca, ela não vai ter fibras, é zero fibras a tapioca. Então, nesse quesito de fornecimento de fibras, que é um elemento que ajuda na saciedade, a tapioca tem um ponto negativo em relação ao pão francês. Agora, se eu estou usando essa tapioca como um pré-treino, por exemplo, pode ser até um ponto positivo ela não ter fibras, porque a fibra ela aumenta o nosso peristaltismo. O que é peristaltismo, Fernando? Agora você falou complicado. Peristaltismo nada mais é do que a movimentação do nosso intestino.
para fazer as fezes caminharem ao longo do nosso tubo ali, ao longo do intestino, o intestino ele precisa se mexer, ele precisa contrair ali o corpo dele para as fezes andar ao longo do intestino. Esse movimento do intestino se chama peristaltismo. Então, a fibra ela ajuda nesse peristaltismo. Ou seja, no momento em que a gente vai fazer o nosso treino, a única coisa que a gente não quer é que o nosso intestino mexa. A gente quer que ele fique quietinho ali para a gente conseguir realizar o nosso treino. Senão a gente tem que parar o nosso treino no meio e ir correndo para o banheiro. Então, nesse ponto, a tapioca até pode ganhar um ponto positivo em relação ao pão, exatamente por não ter fibras. Assim, ela não vai interferir no intestino e a gente vai ficar mais tranquilo para realizar o nosso treino. A partir disso, você pode ver que se o alimento tem fibras, não quer dizer necessariamente que ele é melhor. Depende do cenário, depende do momento que a gente está fazendo essa refeição, depende do objetivo que a gente está pensando naquela refeição e de toda a minha alimentação também. Então, o alimento que tem fibras ele pode ser mais interessante em um momento e o alimento que não tem fibras pode ser mais interessante em outro momento. Mas, Fernanda, afinal, a tapioca ela me engorda ou ela me emagrece? A tapioca sozinha não vai te engordar e nem vai te emagrecer. Nenhum alimento de forma isolada tem o poder nem de te engordar e nem de te emagrecer. Por que isso não acontece? Porque você não vai comer apenas um alimento. A sua alimentação ela é baseada em vários alimentos que vão estar ali compondo a sua alimentação. Então, não é um alimento que engorda ou que emagrece. O que engorda ou emagrece é a alimentação como um todo. Todos os alimentos somados que vão possuir essa característica. Ou seja, só a tapioca ela é apenas um alimento ali no global da sua alimentação. Então, quando a gente fala de engordar ou de emagrecer, a gente tem que analisar toda a sua alimentação. Não é só um ajuste na quantidade de tapioca que vai resolver, né, se você está ganhando ou se você está perdendo peso. A gente precisa ajustar toda a sua alimentação. Mas, Fernando, como é que eu vou saber se eu estou engordando, se eu estou emagrecendo, se a minha alimentação está adequada ou não? Um ponto importante que você precisa saber se você quer emagrecer é que você precisa gerar um déficit calórico. Eu já tenho vídeo aqui no canal falando sobre déficit calórico. Eu vou deixar aqui no card para você assistir, vou deixar na descrição do vídeo também, que lá está muito mais explicado porque o vídeo inteiro é só sobre esse assunto. Mas, resumindo, déficit calórico é você fazer um saldo negativo de calorias ao longo do seu dia. Ou seja, você gastar mais calorias do que você consumiu através dos alimentos. Fazendo esse saldo negativo, você vai chegar no emagrecimento se você fizer esse saldo negativo vários dias seguidos. Não adianta nada você fazer um dia apenas, você tem que fazer vários dias. E depois de um período, a gente consegue emagrecer. E para gerar esse déficit, a tapioca ela pode ou não estar presente na sua alimentação, assim como o pão também pode ou não estar presente. Nenhum alimento ele é imprescindível para o seu emagrecimento, mas é claro que a distribuição ali, a presença de alguns grupos alimentares, aí sim é importante, porque, por exemplo, tanto o pão quanto a tapioca eles serão alimentos do grupo dos carboidratos, né? Os alimentos que são fontes de carboidrato. A tapioca ou o pão precisam estar presentes? Não necessariamente, porque a gente tem muitas outras opções que a gente também tem nesse grupo, né, dos alimentos fontes de carboidrato que podem substituir tanto o pão quanto a tapioca. O arroz, por exemplo, também está nesse mesmo grupo. Eu posso ter os três presentes na minha alimentação para emagrecimento, eu posso ter um ou eu posso ter dois.
ou eu posso ter nenhum. Pode ser que eu não queira utilizar nenhum desses alimentos no meu processo de emagrecimento, porque eu tenho outras opções ainda que eu posso incluir na minha alimentação e mesmo assim chegar no emagrecimento. Então, qual é a minha mensagem com esse vídeo aqui? Para você fixar isso muito bem na sua cabeça, para você nunca mais fazer essa pergunta se o alimento X engorda ou se o alimento X emagrece. Nenhum alimento de forma isolada engorda nem emagrece. O que faz isso é a nossa alimentação, o seu contexto alimentar, o jeito que você come, os grupos alimentares, as quantidades, as frequências, tudo isso somado é que vai gerar ou o aumento de peso ou a perda de peso. Então, é sempre olhando toda a sua alimentação. Além da alimentação, tem outras coisas que não é alimentação que também podem interferir no seu processo, tanto de ganho quanto de perda de peso. O treino é um ponto que você já sabe que faz diferença, o descanso também é um ponto que faz muita diferença e a gente sempre esquece desse ponto importantíssimo. Outra coisa que também é muito importante no seu processo de emagrecimento é a sua cabeça. Se a sua cabeça não estiver no lugar, o seu processo ele vai ser muito mais turbulento e muito mais difícil de ser alcançado. Agora deixa aqui para mim nos comentários se você gosta de tapioca e qual é o recheio, qual é o acompanhamento que você mais gosta de colocar aí na sua tapioca. Coloca aqui nos comentários para eu saber. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Se você chegou até aqui, eu vou pedir para você deixar o seu like. Assim você me ajuda muito a continuar produzindo conteúdo de graça aqui para você. Então espero que você tenha gostado. Um beijo e até o próximo.